Tá começando agora o Mulheres que Encorajam. Fica com a gente até o final. E não se esquece de curtir e compartilhar agora mesmo essa mensagem com mais alguém. E fiquei feliz por ouvir, quando a pastora estava falando, que era a respeito da jornada de mulheres que encorajam. É verdade? Você é essa mulher? Eu sei que os homens, com certeza, aqui tem um encorajador para levar o povo de Deus a louvar. Tem alguém mais para ouvir a palavra, falar da palavra e oração. Que coisa boa. Eu creio que você está nessa linha. E aí, então, nós estamos aqui nessa alegria para assim fazermos. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios 31, no versículo 25 e também no 26. Eu vou orar para o Senhor para dar abertura. Provérbios. É só achar. Achando o salmo, você já está bem orientada aí, né? Já acharam? Glória a Deus. Deus, em nome santo do Senhor Jesus, aqui estamos, meu Senhor, para o teu louvor, para a tua glória. Estamos aqui para cultuar a ti e receber de ti, ó Deus, a ministração qual está no teu coração. Pedimos que o Senhor fique à vontade para fluir o teu Santo Espírito neste lugar. Nós clamamos a ti, ó Deus, para que todo espírito contrário que resiste, que se levanta contra o conhecimento da tua palavra, todo este possa cair por terra em nome de Jesus. E que os corações estejam abertos para receber esta boa semente. E que assim, ó Senhor, possa gerar frutos em nome santo do Senhor Jesus Cristo. É que nós choramos e te agradecemos. E amém. E todos já com a Bíblia aberta, em Provérbios 31, versículo 25 e 26. E o que diz aí? A força e a honra são o seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Amém? Então, vamos nos assentar e vamos conversar um pouco a respeito da mulher que encoraja. Nós observamos na Bíblia que tem muitas mulheres, muitas mesmo, creio que você já tem esse conhecimento, mas eu escolhi 4 mulheres em situações diferentes e que todas elas necessitaram da provisão, da proteção de Deus para então alcançar o objetivo ou mudar de condição, da condição a qual elas se encontravam. E nós sabemos que para sermos uma mulher segundo o coração de Deus, que é esta mulher, segundo a jornada que vocês estão vivendo aqui, esta mulher que encoraja, é necessário que ela tenha fé, é necessário que ela tenha fé para levar transformação para as vidas, levar proteção, salvação, comunicar da palavra que liberta, que cura, que sara. A mulher que está ali pronta para estimular a própria palavra do Senhor, ela nos diz, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Então, quantas das vezes você já não disse para alguém na sua vida que ela deveria se esforçar, que ela não desistisse? Quantas pessoas você não já convidou também para vir à igreja e não deixar
de estudar a palavra e que se mantivesse em oração. Nós, para vivermos uma vida de encorajamento, precisamos de uma fonte. Precisamos de nos alimentarmos com a palavra para então também podermos vencer os medos, vencer as limitações, vencer os obstáculos e também incentivar pessoas a vencerem. Não é assim que acontece em sua vida? A sua vida não é dinâmica assim? Por conta da presença do Espírito Santo. E assim eu escolhi uma muito interessante, e você vai abrir aí sua Bíblia em João 4. Se você quiser abrir, mas eu vou contar aqui uma história a vocês, como é interessante a história dessa mulher. E ela sofrendo, não é? Vamos abrir aí. A mulher samaritana, sim, é a respeito dela mesma que nós estamos aqui para falar. E entendendo o que nós vamos estar trabalhando da parte de Deus, porque Ele tem algo novo para nós nessa jornada. Que vocês já tiveram experiências, talvez até ministrações a respeito desta. Você já teve da primeira até a 10ª, a 20ª. Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. A palavra do Senhor, quando olhada de qualquer maneira, a Bíblia é como um livro e que alguém lê e não entende nada. Mas então, como é que eu vou entender a palavra do Senhor? Como é que o mistério do Senhor vai ser revelado? O que Ele tem para revelar para os seus amados é divinamente que se revela. Para tanto há necessidade de busca e de fé. Para tanto há necessidade de, ao colocar-nos para ler a palavra, haver oração. Senhor, me orienta. Às vezes você lê um capítulo, outro, e não consegue entender, e logo culpa a memória, e diz, não estou entendendo nada, estou com dificuldade. Outros dizem que já está sem memória. Mas com a palavra do Senhor é diferente. É clamar a Deus, falar com o Senhor, que nos instrua e nos capacite para entender. E aqui então, quando você abre essa palavra a respeito da samaritana, onde vou fazer um resumo para você, para estarmos também falando das demais, observamos que essa mulher, ela estava ali no local, né? Deixa eu abrir aqui para você. No versículo 3. Vamos começar a partir daqui. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Quem foi que deixou a Galileia? Estamos falando de quem? De quem? Quem é Jesus? É a fonte de vida eterna. E era-lhe necessário passar por Samaria. E pois a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois ele estava cansado no caminho, assentou-se junto da fonte. Creio que na sua
versão está assim também, né? Era isto quase a 6ª hora. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, olha só, ela foi veemente na colocação dela, como sendo tu, judeu. Logo se percebe que havia alguma encrenca por aí. O judeu conversando com a samaritana, e ela estava perplexa com isso. E ela fez assim: como tu, judeu, me pedes de beber? Era algo absurdo. Eu sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus disse: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Diga comigo: água viva. Água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ela ficou curiosa. Ela está curiosa para saber, existe algo diferente da água que ela foi pegar. Onde é que está? E ele nem tinha vasilha para pegar a água. E então, ele disse: és tu, ele disse, és tu maior do que nosso pai Jacó? Ela perguntando para Jesus, né? Que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado. E ela continua. E aí Jesus então respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, não, olha só, qualquer que beber desta água, da água do poço, que a mulher samaritana estava pegando, iria voltar a ter sede. Diga aí o que Jesus falou, que iria voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará o quê? Fará nele uma fonte de água que salte para a eternidade. E aí, então, o que aconteceu? Esta mulher, ela se interessou no diálogo de Jesus. Ela se interessou e percebeu que verdadeiramente existia algo, que Jesus estava chamando a atenção dela, né? E disse à mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede e não venha mais aqui tirá-la. Era difícil a condição daquela mulher. Ela vivia uma vida vexamosa, onde ela não tinha, não era dado a ela valor, até mesmo por conta da prática dela. E aí Jesus disse, ele disse assim: vai, chama o teu marido e vem cá. A coisa ficou séria aí, hein? A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido. Ele repetiu a frase da mulher. Porque tiveste 5 maridos e agora não, olha só, e não tem, porque o marido que está com você agora não é teu. Imagine, passaram tantos pela vida dela, ela não tinha, e havia a presença de alguém na vida dela,
mas não era com ela que este homem tinha aliança. Que situação vexamosa, né? E então, veja só, porque viste 5 maridos, e agora tiveste 5 maridos, e agora, ele diz assim, e o que tens, né, o que está com você, não é seu. O que está, então? 6. O que estava com ela. E ele deixou bem claro essa situação. Às vezes, a pessoa que vive uma situação que não era para ela estar, aquela pessoa que não se posiciona, ela vive uma vida de vendaval, como era a vida desta mulher. E aqui então, o Senhor Jesus, ele buscando trazê-la para uma realidade, enfatizou e relatou a situação da vida dela, que ela, claro, viveu, ela conhece. E nós entendemos que o Senhor Jesus, ele passou ali propositalmente. Parou naquela fonte proposital. E naquele horário, propositalmente. E aquele assunto que ele abordou, com propósito também. Pois ele tinha algo, ele desejava fazer com que aquela mulher conhecesse uma verdade que ela não conhecia. E ali ela passava, ela escolhia a 6ª hora, que era um momento que não estava povoado, não tinha ninguém. E estas pessoas que ficavam por ali, eram pessoas que apontavam, que acusavam, que olhavam para ela de lado e que a rejeitava. Então ela se escondia, vivia nas espreitas, ela não usufruía do convívio social. Ela não era aceita por ninguém na sociedade. Mas quem faria isso? Quem faria isto? Mas então, ela assim, ao encontrar Jesus, Jesus ofereceu a ela água. Não aquela água daquele poço. Não aquela água que sacia a sede do corpo humano. Mas a água viva. A água que nos faz saltar para a eternidade. E a partir dali, aquela mulher, ela aceitou. E ela passou, a partir daí, comunicar, através do testemunho dela, ela passou a comunicar o evangelho do nosso Senhor. Comunicar a maravilha que Jesus operou na vida dela. Então, temos ela a partir de então, passou a ser uma comunicadora, uma mulher que encoraja. Você já bebeu desta água? E você provavelmente encoraja, leva a palavra de paz, palavra da verdade, de ensinamento, porque você é assim. Olhe como está a palavra em Provérbios 31. A força e a honra são seu vestido. Essa mulher antes, ela não estava vestida adequadamente. Ela não estava vestida de força, nem de honra. Ela não estava ali com sabedoria. Na boca daquela mulher não tinha sabedoria. A língua da beneficência, ela ainda não possuía. Mas a partir do momento em que ela bebeu desta água, ela começou a dar estes frutos.
E eu creio que você já dá esse fruto. Você tem uma postura de mulher de Deus, uma mulher cheia da força do Senhor, honrada. Essa é a sua veste, honra e força. E também tem esperança no dia de amanhã, paz no dia atual, apesar das lutas. Você crê que vai superar as dificuldades de hoje e tem esperança no dia de amanhã. Alguém pode glorificar ao Senhor por isso? E então eu busquei aqui uma outra mulher que também vivia à margem da sociedade, mas antes ela conheceu muita coisa boa, vivia na sociedade, usufruía do convívio familiar, usufruía de recursos e podia vir e ir onde ela quisesse. Mas foi acometida por uma enfermidade. E eu estou falando de quem? Estou falando da mulher do fluxo de sangue, onde você pode ver em Marcos, no capítulo 5, a partir do 25, até o 34. E essa mulher, ela sofria, e ela caminhava, e ela, não só pelo fato de estar com aquela enfermidade, pois pelas consequências daquela enfermidade, que a princípio a retirou do convívio social e familiar, tirou a liberdade dela segundo a lei judaica. Uma mulher com fluxo de sangue, ela é tomada como o quê? Impura. Olha só, observamos a mulher samaritana, ela era excluída por conta da prática dela. Mas a mulher do fluxo de sangue, ela se encontrou nesta condição de impura, reclusa da sociedade, por conta do quê? Da enfermidade, onde a cada dia que passava, esgotava as suas forças, sua saúde. A perda de sangue poderia levá-la a adquirir uma forte infecção, entre outras doenças, por conta do organismo dela estar fracassando, não é? Ela indo ao encontro da morte. Olha só, mas sabemos que ela tinha recursos e ela havia gastado todo esse recurso com médicos, com remédio, e nada resolveu. Nada resolveu. Não adiantou ter tantos recursos. E ela sofria aquele problema durante 12 anos. 12 anos. Que coisa terrível. Às vezes um resfriado leva 3, 4 dias, uma semana. E quando começa a chegar uma semana ou mais, como nós ficamos? Preocupados. Imagine perder sangue durante 12 anos. E já havia o quê? Qual era o futuro desta mulher? Se deparar com a morte. Mas acontece que então ela começou a ouvir um burburinho, muito fraca, muito sem condição de fazer alguma coisa por si mesma. E ela ouviu falar de uma multidão que estava passando por ali. E ouviu que naquela multidão estava Jesus. A multidão, o povo se aglomerava ali
porque Jesus estava passando para ir na casa de Jairo. Era esse o objetivo dele. Mas aquela mulher, a saber disto, ela simplesmente tomou uma decisão, desesperadamente, e ela foi, e ao meio daquela multidão, ela foi desesperada, com pouca força, mas com muita fé, até que ela alcançou e tocou na orla das vestes de Jesus. E ali ela foi curada. Então é necessário que nós, quando tivermos algum impossível, nós clamarmos, nós nos lançarmos desesperadamente, com fé, totalmente com fé, aos pés do Senhor, tocar nele, e haveremos de adquirir o quê? O objeto da nossa petição. Qual era o desta mulher? Era de ser curada. E será que ela foi curada? Ela foi curada. Ela foi curada. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. E então, olha estas duas mulheres, uma condição terrível, retirada da condição do convívio. Mas quando Jesus aparece, quando Jesus é chamado, é tocado, quando nós bebemos, fazemos como a samaritana bebeu da água, ela foi curada. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou nas vestes do Senhor Jesus e ela foi curada. A cura da primeira, da samaritana, foi espiritual também. Ela precisava de uma postura diferente. As cadeias foram quebradas da mulher do fluxo de sangue, cadeias foram quebradas e o Senhor a curou. E nós temos aqui mais duas mulheres com situações distintas. Eu tenho aqui a Esté, uma judia, uma jovenzinha, vivendo ali num lugar simples. Ela era órfã, criada pelo seu primo Mardoqueu. Aconteceu algo no casamento do rei Assuero, e logo a rainha Vasti foi destituída, e passado um tempo o rei Assuero estava sozinho, e foi aconselhado de que ele se casasse novamente, não foi isso? E então foram nos povoados, nos locais, recrutar, vamos colocar esse termo, moças bonitas, jovens bonitas, para passar por uma avaliação, como se fosse um concurso de beleza, não é? E assim foi achada uma menina, uma jovenzinha, por nome Radassa, é a original, né? Que é a Esté, e ela foi para o palácio e foi tratada, foi cuidada, foi ensinada a respeito da postura e tudo mais, e se embelezou, e chegou o período em que foi apresentadas as moças ali ao rei, e em quem ele acha graça? Por quem ele se apaixona? Por Esté. E então Esté, maravilhosa, logo se casa com o rei Assuero, tornando-se assim rainha da Pérsia. Tudo bem.
e ela maravilhosa, e sempre era convidada para estar com o rei e tal. Mas acontece que um período ela estava contente, claro, com a vida de rainha. Sim ou não? Claro que sim. E achava aquela linda jovem, aquela bela jovem que ganhou aquela sorte maravilhosa. Um dia recebe um recado, pois ela ainda não estava despertada, ela ainda não sabia. Ela achava que era só um casamento, um ser rainha, e ela foi despertada por Mardoqueu, que ela não foi ali por qualquer mera situação, mas havia um propósito. Uma mulher que encoraja é uma mulher de propósito. E ela não estava atenta, mas com aquele recado de Mardoqueu, do que estava acontecendo com o povo dela, ela despertou que de fato havia um propósito. Não era em vão que ela estava ali. Havia algo maior. E então Esther se propôs. Ela se propôs em estar ali naquele local. E ela precisava conversar com o rei, intercedendo assim pelo povo. E ela convocou o quê? Jejum, oração. Não vou relatar tudo porque o tempo urge, né? Então, o que ocorre? Ela simplesmente se dispôs. Se perecesse, pereceu. Mas ela confiou em Deus. E simplesmente ela conseguiu salvar o seu povo. Simplesmente nós dizemos, mas com a força que o Senhor a deu, com a sabedoria que o Senhor a deu. E aí originou o quê? A festa do Purim. Então nós já temos 3 mulheres, 3 exemplos que você estudando na Bíblia, você vai se inspirar, você vai ser encorajada. Tem uma outra que eu observei, também distinta das 2 primeiras, que é Débora, uma juíza, uma profeta, uma líder, juíza, profeta e líder. Imagine. E aí o que é? O que acontecia? Ela governava com sabedoria. Olha aí, se você voltar em Provérbios, você vai ver que na língua dela, o que era que tinha? Beneficência, a lei da beneficência. E era exatamente o que Débora fazia. Ela aconselhava o povo. E você sabe onde era o escritório de Débora? Era debaixo de uma palmeira. E sabe o nome da palmeira? Palmeira de Débora. Eu vou ali, na palmeira de Débora. Já se sabe, receber conselho. Ouvir também a palavra do Senhor, porque ela, além de aconselhar, ela falava da palavra de Deus para as pessoas que a escutavam, pois ela exercia autoridade espiritual e política. Débora exercia este papel. E ela ainda era reconhecida como mãe de Israel. E você observe que houve também outra situação junto com Baraque,
ela liderou e tiveram vitória ao militar contra os cananeus. Não é isso? E aí começa a nossa conversa. Nós observamos como Deus, Ele provê para nós e Ele dá algo a nós, entendimento, sabedoria, conhecimento. Você ali no local onde você trabalha, você tem uma habilidade, não é? Na sua casa, na sua família, você tem determinada habilidade e todos se voltam a você para então você auxiliar, ajudar, socorrer. Se você é a pessoa da família que tem dinheiro, todos vão a você, não é? Se é a pessoa que é o médico, todos que adoecem vão a você, vão a você. Não é assim que acontece? Porém, existem pessoas que não têm essas habilidades, mas admiram as pessoas que têm habilidade, admiram um escritor, um engenheiro, admira um professor, um médico, admira um construtor e diz assim, mas Deus não olhou para mim. Eu não tenho nada para servir ao Senhor, na casa do Senhor, no meio da família, no meio da sociedade. Eu quero dizer a você, mulher, que você só precisa se revestir de força. Você só precisa tomar coragem no Senhor. Assim como Débora, o Senhor deu a ela estes atributos, esse dom para governar, para liderar, para profetizar. E você observe que ocorreu exatamente como ela falou, quando ela profetizou, quando ela falou com Baraque. E no final eles cantaram um salmo, um hino de louvor ao Senhor. Com certeza Deus deu uma habilidade a você, para você servir a Ele na condição em que você está, como serva do Senhor. Não é porque você não tem ouro, não tem prata, não é porque você não esteja em evidência que você está excluída. Poderíamos estar excluídos se nós não tivéssemos a vida em nós, que é Jesus. Se não tivéssemos bebido da água, a água da fonte, a água viva, que é Jesus. Ele é fonte essencial da vida humana. Débora, ela sabia que a posição e a herança dela era proporcional, sabe, à dedicação e consagração dela às coisas do Senhor. E você, mulher, sabe que a sua dedicação, que aquilo que você tem a receber do Senhor, isso é proporcional ao que você investe na casa do Senhor. A irmã, ela, na hora do dízimo, ela estava falando, quem dá com alegria, ela falou a respeito da generosidade, ela falou da disposição do coração. Falei aqui duas mulheres, as duas primeiras mulheres, a samaritana e a do fluxo de sangue, precisava urgentemente de um socorro e Jesus apareceu. E Jesus a beneficiou. Você acha que ela ficou com aquilo só para ela?
Você acha que ela ficou com aquilo só para ela? Ou será que isso se transformou em água? E se transformou em comunicação? Porque elas se propuseram em comunicar a todos aos que por ela passassem a respeito do benefício do Senhor. E Jesus te chama para você assim fazer, influenciar pessoas para estarem vindo, encorajar, incentivar pessoas para virem, para conhecerem Jesus. E não começa num convite, não começa você trazendo e largando aí. De acordo seja a pregação, a pessoa vai aceitar. E não é assim. Começa a partir dos seus joelhos dobrados diante do Senhor. Se de repente alguém na família está excluído, está repudiado, e você deseja que essa pessoa volte a ter uma vida digna, você é quem Deus escolheu para encorajar, para estimular, para salvar. E o Senhor deu esse ensinamento para você. Você tem essa força e Ele pode te dar instrução para você trabalhar na vida das pessoas. Através de oração, através de um convite, através de um diálogo, e você falando da fonte essencial da vida, que é Jesus. Você falando, você clamando, e quando você aqui chega, você vai estar orando ao Senhor, para que as forças contrárias não roubem a semente. Você já reparou que às vezes, quando o Senhor tem uma mensagem para nos dar, às vezes dá um cansaço, dá vontade de não ir, dá sono. É só você dizer assim: sai em nome de Jesus. É só você fazer isso. Senhor, me mantém atenta. Olha só, a mulher do fluxo de sangue, ela simplesmente não tinha mais forças. O que será que aconteceu? Ela estava já esvaindo-se totalmente, 12 anos. Mas ela conseguiu ultrapassar uma multidão, e não só isto, havia sobre ela uma condenação. Não foi ela quem buscou. Ela foi abatida com esta situação. Mas acontece que o simples passar de Jesus naquele lugar, e ela atenta ao que estava ocorrendo, ela pegou o pouco de recurso, de força, e foi. E com fé, tocou. E a vida daquela mulher mudou. E Jesus, Ele quer mudar a sua vida em qual área que está esvaindo vida, está esvaindo valor, está sendo destruído alguma coisa na sua vida, na sua família, com algum ente querido. E Deus quer mudar esta sorte. Deus quer mudar. Às vezes a pessoa está esvaída de paz, ela já não tem. Calma, autodomínio, fruto do Espírito. Aí as pessoas, elas gritam, elas fazem, elas acontecem, elas estão mal educadas, agressivas, irritadas, chateadas, tolerância zero.
E antes se dizia para soltar as feras, não é? Mas Jesus diz: tenha autodomínio, produza frutos, conheça Jesus e comece a produzir o fruto de arrependimento. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas estão como Esther quando estava lá toda linda, toda bela e namorada, cheirosa, bem vestida, bem provida, passeando pelo palácio, até que um dia ela foi despertada. Mas existem muitas pessoas que estão dentro do Evangelho, mas ainda não foram despertados, de que são filhos de Deus, que têm o reino de Deus. Precisamos viver, precisamos comunicar. E uma mulher que encoraja, ela comunica a palavra, ela aconselha segundo a palavra, e ela não toma conselhos impiedosos. Ela não toma conselhos, não se assenta na roda de escarnecedores. O vestido dela, ou as vestes dela, é força, é honra. Da boca desta mulher não sai maledicência, gritaria, escândalo, xingamentos, porque tudo isto é daquela velha criatura, daquela velha situação, e não mais. Pois uma mulher que encoraja, uma mulher que tem o Espírito de Deus, tudo que procede dela se torna saudável. Ela tem bons conselhos, ela se preocupa em ensinar coisas boas, em incentivar para o bem, e até mesmo em estudar junto a palavra. Há uma necessidade da mulher entender, como está ali em 1 João 3, e o Senhor, Ele tem prazer de nos ter como o quê? Como filhos. Ele tem prazer de que nós o chamemos de Pai. Gente, a partir de então, do que Jesus fez por nós, nós temos esta identidade. A mulher que encoraja, ela tem uma identidade. Ela tem propósito. Ela proclama o reino de Deus. A mulher que encoraja, ela fala coisas saudáveis. Ela glorifica ao Senhor e ela persevera em oração e ações de graças. Há uma necessidade urgente para a igreja do Senhor de buscar ao Senhor com fé, de pedir revelação para Ele. Muitas das vezes, queridos, nós pedimos coisas para nós. Observe o caso de Esther. Ela não podia mais ficar na vaidade, usufruindo daquilo tudo, porque o propósito que Deus tinha com ela naquele palácio era salvar o povo judeu. E assim foi, ela foi despertada e assim aconteceu. O propósito do Senhor na minha vida e na sua foi nos retirarmos do charco de lodo, nos colocar num lugar de luz, colocar-nos na rocha, e assim estamos, para brilharmos a luz do Senhor e assim comunicarmos aos povos. Quem sabe você vai ganhar para Jesus
hoje, esses dias, a partir do dia que você se posicionar, com fé e com sabedoria, você não vai ganhar a pessoa que vai presidir esta nação. Glória a Deus. Glória a Deus. Observe, Mardoqueu, ele criou aquela órfã prima dele. Não foi assim? Chegou um período, aquele povo onde Esté havia nascido, e aquele primo também pertencia àquele povo, que tornou-se condenados ao extermínio, pois o inimigo de Mardoqueu pretendia isso, sim. Ele pretendia isso. Mas acontece que Esté foi colocada como instrumento propositalmente ali dentro daquele palácio para intervir, para interceder junto ao rei e salvar aquele povo. Na condição de Débora, Deus fez a mesma coisa. Deu sabedoria a ela. E ela, falando, instruindo, aconselhando Baraque, mais uma vez. E você sabe quanto tempo durou a libertação de Israel mediante ao que Débora havia orientado Baraque? 40 anos. 40 anos. E aí você? Está fazendo o quê? Às vezes os cristãos estão vivendo uma vida ociosa, estão cansados, desanimados. A vida está assim, ó céus. Mas o Senhor quer que nós estejamos despertando agora. Está próximo o tempo e urge. Há uma urgência que você se coloque diante de Deus. As mudanças que precisam ser feitas ainda. A cura da alma, onde precisa ser curado. A liberação de perdão. Existem muitos cristãos que estão ainda muito cheios das bagagens da velha criatura. Muito ódio, muita ira, muito xingamento, muito vício, muitas coisas que não são agradáveis ao Senhor. Muitos esperam cirurgias, medicamentos, buscam médicos para a solução dos seus problemas de saúde, mas dizem, caráter não tem cirurgia, não se faz. Mas você já viu uma pessoa quando aceita Jesus, quando ela aceita, não é quando ela vai para a igreja só porque vai todo domingo, só porque lê a Bíblia de vez em quando, só porque conhece a literatura bíblica, porque domina tantas ciências, porque é um teólogo esse, aquele. Mas não é isso. O Senhor está procurando pessoas. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Gente, não é só ter uma boa oratória. Não é só ter bons posicionamentos, belas posturas. Mas sim a postura de filho de Deus. Postura de um comunicador do reino de Deus. Pessoas que não têm em si
a maledicência, a corrupção, prostituição, adultério. Deus nos quer limpos. O sangue de Jesus nos lava. O sangue de Jesus nos liberta. Essas mulheres aqui são exemplo. Diferentes condições, vocês viram, não é? Diferentes condições. Porém, Jesus chegou e deu vitória. Jesus chegou e deu cura, salvação, libertação. Tudo o que elas precisavam, mas também as capacitou para levar salvação, transformação para outras vidas. O que nós estamos fazendo? Admirando um texto ou outro, uma pregação ou outra? Cadê a transformação? Às vezes nos preocupamos como alguém olhou para nós, o que falaram de nós. Ah, não se preocupem quando alguém falar de você. Quando alguém falar de você, falou, bispa, falou pelas costas, é porque elas estão lá atrás. E você está aqui na frente. E à sua frente está o Senhor. Para que se preocupar? Pode dizer, glória a Deus, aleluia. É isso mesmo. Tirar satisfação para quê? Deixe lá. Ou melhor, vá ao Senhor. Ore por aquela criatura. Aquela criatura que fala, ela é maledicente. Não importa em qual esfera da sua vida que ela está comunicando. E não importa com qual intenção. A maledicência é algo mau. É algo das trevas. E uma mulher que encoraja, ela não deve ficar nem nessas falácias, nem de procurar tirar satisfação, mas de orar, perseverar em oração. E também, porque através da oração o Senhor vai falar com você, você vai perdoar, você vai continuar limpa, revestida do poder de Deus. E você vai ganhar aquela pessoa. E você vai entender que você é uma encorajadora através da oração, através da comunicação, através do seu testemunho, através do fruto de arrependimento que você já produz, através do fruto do Espírito, que um deles, dentro do que eu estou falando a você, é uma necessidade do autodomínio. E às vezes o cristão está falhando nisso. E grita e briga e diz, ele vem com uma quente, vou com outra fervendo, vai com duas, né? Não é? Vem com uma pedra, outro vai com... ele que venha, que ele vai ver o que... Cadê a postura do crente? Nós não temos tempo para ficar perdendo. Se somos estas filhas amadas do Senhor, não temos tempo para descer, porque estamos no lugar alto e passamos por uma boa obra e fomos convocadas para uma boa obra. Você está entendendo, igreja? Você pode dar glória a Deus, igreja? Você recebe essa palavra, igreja? Essa palavra é para você, é para a sua casa, é para a sua família, é para a sua vizinhança. Essa palavra é para glorificar o nome santo do Senhor. Amém? E agora eu gostaria de orar com vocês. Vamos ficar de pé? Aqui estamos, Senhor,
para te glorificar, para te render ações de graças. Estamos aqui para bendizer o nome santo do Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus, reconhecendo a tua bondade, a tua fidelidade, reconhecendo, ó Deus, que só temos solução em ti, pois tu és o Deus que opera maravilhas, que opera o impossível, como o Senhor operou na vida destas mulheres. Então, Senhor, aqui está as tuas filhas e filhos nesta congregação, para clamar a ti, para prestar um culto a ti, Senhor, para receber instrução do Senhor, pedir a Deus que o Senhor esteja agindo de forma preciosa e poderosa na vida de cada um destes, agindo, meu Deus, na alma, no corpo, no espírito, agindo, passando do sangue do Cordeiro, a área que houver necessidade de ser curada, que o Senhor assim possa operar de forma preciosa. E assim, ó Deus, não haja mais gritaria, mas sim louvor e exaltação a ti. Não haja mais xingamentos, irritação, não haja mais dessabor, nem falta de amor ou de perdão. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, trabalha na vida de cada um destes que aqui estão presentes, para que então o nome do Senhor seja exaltado. E assim, ó Deus, possa se entender como o Senhor pode ordenar acerca da cura, como o Senhor pode ordenar acerca da libertação, pois vai então quebrando todas as cadeias, todas as barreiras, todos os grilhões, as algemas, que porventura estiver prendendo alguma pessoa aqui neste lugar. Em o nome santo do Senhor Jesus, ó Pai, se é nos relacionamentos, que o Senhor vá agora, derramando do teu poder, trazendo paz, em nome de Jesus, na família, na vida do casal. Se for um esfriamento, meu Senhor, no relacionamento, no casamento, que o Senhor, ó Deus, traga uma novidade na vida deste casal. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que ela simplesmente foi repudiada, ela foi tomada como uma mulher impura por conta da sua condição de saúde. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor sabe de pessoas aqui que têm necessidade de cura espiritual. Haja, meu Deus, para que estes possam estar recebendo divinamente este poder que emana de ti, que vem de ti, que só o Senhor pode operar. Haja, Senhor, do Senhor levantar as mulheres desta congregação com força, com poder, para que elas possam estar a brilhar a tua luz, a exalar o teu bom perfume, a proclamar o teu reino por onde elas passarem. Há também, meu Senhor, aquelas que precisam aprender a viver neste reino, que precisa aprender, ó Deus, a viver como filha de Deus, a falar retamente, falar a verdade, caminhar em caminhos retos de justiça, ter vida abundante, intimidade contigo, Senhor, em nome de Jesus. Faz uma obra poderosa, quebra os grilhões, tira aquela que está na inertilidade, que está no ócio, que está na preguiça, que não tem vontade de estudar a palavra, que não entende a palavra, que não gosta de ouvir, acha estranho, mas não sabe como buscar de ti a solução para estes problemas. Deus, em nome de Jesus, aqueles que não oram
outros que não oram com atenção em linha com a tua palavra, com aquilo que o Senhor quer. Senhor, muitos pedem pão, pedem roupa, pedem calçado. Tudo bem, se há necessidade, supre estas. Mas existem necessidades ainda maiores. Sim, as violências acontecem porque o ser humano tem necessidade de Ti, Senhor. Então, que o Senhor possa derramar do Teu poder, derramar, fazer jorrar água que vem do trono da graça, água que cura, que liberta. Em nome do Senhor Jesus, opera o Teu poder, meu Senhor, para que cada um dos Teus filhos, para cada uma das Tuas filhas, estejam cientes de sua identidade. Sim, Senhor, identificadas em Ti, cheias do Teu Santo Espírito, e tudo que proceder delas possa se tornar saudável por conta da fluência do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo, é que nós choramos e Te agradecemos. E amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nosso bispo vai dar a bênção apostólica? Glória a Deus. Eu creio que todo mundo foi abençoado, né? Eu fui abençoado. O culto era específico para as mulheres, né? Mas eu creio que os homens, como eu também aqui, a gente saiu regozijado, porque até para nos ensinar, a nos incentivar nossas esposas também. Então coloque suas mãos na posição de receber em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém? Que Deus dê uma semana vitoriosa no nome de Jesus para todos vocês. Foi bom demais, né? Então eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau!